vão à minha igreja também fico muito contente. Então, nós somos os Que Há Hora, que significa que nós somos um grupo de amigos que se juntou para tocar, fazendo um café-concerto em julho, com o objetivo de fazer só um café-concerto único. E o objetivo não era formarmos uma banda, mas acabou por acontecer e Deus tem trabalhado muito connosco através deste ministério. Tem sido mesmo uma grande bênção estarmos juntos, partilharmos de ideias juntos, através da música, que é uma paixão que nos une e que Deus nos tem dado esse gosto e essas capacidades também para o fazer. Esta manhã vimos aqui apenas ajudar-vos a cantar para Deus. Não estamos aqui para fazer um concerto, não estamos aqui para vocês acharem que nós tocamos ou cantamos bem, estamos aqui para que o nome de Deus possa ser exaltado e glorificado. Então, eu pedi aos irmãos, quem quiser e puder, para se levantar. Vamos começar com uma música que penso que os irmãos conhecem. Fala que Jesus é o nosso amigo. Quem é que é amigo de Deus aqui? Jesus é o nosso amigo. Então vamos cantar para Ele. Podem acompanhar com as vossas palmas. cantada por nós e cantada por vocês, meditada por vocês,
E esta música traz este sentimento de alegria que nós partilhamos e queremos partilhar com vocês, uma alegria que nós temos pela salvação que temos em Cristo. E esta música foi baseada na carta de Filipenses, a carta de alegria, escrita por um prisioneiro, desafiar a sua igreja a alegrarem-se sempre com o Senhor, uma tarefa humanamente impossível, mas uma alegria que está baseada nas bem-aventuranças que Deus nos dá. Então nós trazemos estas bem-aventuranças e queremos partilhá-las convosco, e alegrem-se connosco, e espero que Deus vos abençoe com esta música. Choram os que com pranto vão seguir, alma dos que esperam justo reino já por vir. Alegrem-se os santos diante a fome ou nudez, de peito aberto clamas perseguidos pelo nome de Deus. Tragada foi da vitória por aquele onde está a morte. Deuses que se chamam pelo título da paz serão chamados filhos do Altíssimo Rei.
sabemos que este Deus nos ouve, que este Deus está presente, que este Deus está perto. E é por isso que quando as coisas estão menos bem connosco, nós devemos clamar a Ele, porque Ele vai ouvir-nos sempre. E Ele nunca nos vai desamparar. Amém? E é este Deus que nós podemos chamar na aflição. E é este Deus também que nós podemos louvar na alegria. E é uma oração muito profunda a próxima que vamos fazer. E eu peço que os irmãos individualmente pensem se querem ou não fazer. Porque é realmente uma grande responsabilidade às vezes cantarmos certas coisas. Nós vamos dizer: guia-me onde a confiança é sem fronteiras. Quero andar sobre as águas. Até onde me chamares. E às vezes Deus nos chama para sítios que nós não queremos ir. Leva-me para lá do que é o mais profundo. Chegar a uma fé sem fundo. Mergulhar na tua presença. A oração profunda é esta. Que Deus encontre aqui adoradores em espírito e em verdade. São esses adoradores que Deus procura na sua igreja.
Mais perto quero estar, meu Deus.
deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas, por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Agora o versículo 9. Mas, ao 8 e 9, digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu, mas, se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar dentro de desejo. Vamos orar para que Deus nos ajude a compreender e a praticar esse texto da Palavra de Deus. E eu pedi para o pastor Paulo Chaveiro fazer essa oração, por favor. Deus e Pai, damos-te honra e glória pela tua palavra que tu nos deixaste como a tua vontade expressa para a nossa vida. E agradecemos, Deus, porque a tua vontade é boa, é perfeita e ela é agradável e ela é a nossa norma de vida. E agradecemos, Senhor, porque tu, ao deixarmos a tua palavra escrita, fizeste como intenção guiar-nos em toda a verdade. Por isso rogamos que tu coloques as tuas palavras no teu servo, que ele seja um instrumento usado pelo teu Espírito Santo para falar a cada um de nós nesta manhã, e ao sairmos daqui, Senhor, possamos sair daqui tomando as decisões necessárias para conformar a nossa vida à tua palavra e ao teu Evangelho, Senhor, para que o mundo conheça quem tu és e possa entender um estilo de vida com qualidade, vivendo em harmonia com os teus princípios. Glorifica-te, ó Deus, em nós, é a nossa oração, e glorifica o teu nome nesta manhã. Amém. Amém. Obrigado. Nós, em liderança, algumas semanas atrás, decidimos retomar esses assuntos e voltar a falar nesses assuntos. Então essa é a razão porque eu estou a pregar nesse texto, por conversas de discernimento junto à liderança da igreja. Então é bom voltarmos a alguns assuntos que, com o passar do tempo, às vezes precisam ser refrescados na nossa memória. O que eu gostaria de falar nessa manhã é que a ideia que eu quero passar é que o meu corpo, o nosso corpo, é para glorificar a Deus. Então, isso está muito claro no versículo 20 do capítulo 6. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então, essa é a ideia, que o nosso corpo, o meu corpo, é para glorificar a Deus. E esta carta, como nós sabemos, foi escrita para a igreja de Corinto. E a igreja de Cristo chegou a Corinto, missionário chegou em Corinto, pessoas começaram a vir à fé, só que de um contexto bastante depravado. Era esta situação, e nós já sabemos e já falamos aqui várias vezes, a situação de Corinto. Eles adoravam uma deusa, e sabe quem era essa deusa? A deusa do amor, quem é? Falaram Vênus, quem mais? Era Afrodite, ou Vênus, é a mesma, e haviam cultos que envolviam sexo e prostitutas, 1000 prostitutas, que depois, quando o templo foi destruído, elas desceram para a cidade e continuavam a prostituição. Então era uma prostituição ritualística, voltada ao culto a Afrodite,
Então, não existiam padrões morais naquela comunidade, naquela cidade. Então, os crentes, os novos crentes que cresceram, que viviam nesse ambiente, precisavam ser ensinados a viver a vida cristã. Opa, como é que se vive a vida cristã? É assim? Não, não é assim. Então, Paulo tem que fazer todo esse trabalho de ensinar os crentes como viver uma vida que agrade a Deus e como usar o corpo para glorificar a Deus e não para se entregar à prostituição, à imoralidade, etc. etc. Então, esse é o contexto. E não é muito diferente do nosso contexto hoje, que a sexualidade é livre e já nós sabemos que a imoralidade, de acordo com o padrão bíblico, continua a estar presente. Há uma grande pressão hoje sexual. O sexo está presente em tudo. Já não há limites, não há barreiras, não há pudores, já não há tabus. As pessoas fazem o que querem. Então, há um paralelismo, de certa forma, com a depravação que existia naquela cidade. E os cristãos também hoje precisam saber, precisam ser ensinados a como viver, de maneira que não nos deixemos levar pela onda, mas que possamos usar o nosso corpo para glorificar o Senhor. Então, é isso que eu gostaria de falar. E aqui, quando Paulo fala em imoralidade sexual aqui, ele usa uma palavra, algumas vezes nesse texto, que no original grego é porneia ou pornel, que dá origem, por exemplo, à palavra pornografia. Então é mais amplo do que prostituição. É toda a imoralidade sexual que podemos pensar, cabe nesta palavrinha. Cabe nesta palavra. Então ele está a falar disso, de pornel ou de porneia, como quiserem, ou seja, imoralidade sexual no sentido amplo. E nós podemos verificar isso hoje como as coisas andam. Há um deputado que está ligado a um partido que está no poder, no caso no Brasil, que ele está defendendo a pedofilia. Então ele disse que o pedófilo faz bem para a criança crescer sem tabus com a sexualidade. Então as coisas andam desta maneira e logo vamos ter a pedofilia em alguns cantos aí como algo legal e normal. Não demora muito. Mas já começa o movimento nesse sentido, em vários países, em vários locais. Estou falando esse que eu vi recentemente, que claramente, publicamente ele defende isso, sem problemas, sem problemas. Por isso os cristãos precisam ser ensinados a agradar a Deus com o seu corpo, com a sua sexualidade. Então é uma necessidade atual, sem dúvida, não era só daquela época de Corinto, é algo que também precisamos estar atentos hoje. E quando falamos em glorificar a Deus com o corpo, precisamos ver qual a importância que o corpo tem para Deus. E a palavra que está utilizada aqui para corpo é soma. Vocês já ouviram falar de uma doença psicossomática, e da esfera psicológica passou para o corpo, por isso que é somática. Então, e essa palavra soma tem também a conotação de corpo vivo. Não é simplesmente um amontoado de ossos e carne, não é só matéria, mas é um corpo completo, único. Não somos divididos em três, ou quantos quiserem, em dois ou em três, em corpo, alma e espírito. Nós somos uma unidade. Então, quando ele fala em corpo aqui, a palavra soma está a incluir a nossa alma, o nosso espírito, tudo, mas a partir do uso que fazemos do nosso corpo físico. Então, o corpo é importante para Deus, porque foi criado por Deus, nós sabemos isso. Se verificarmos lá o relato da criação, nós percebemos que a expressão que Deus usa para tudo que Ele criou é que tudo era bom, ou seja, o corpo é bom, a matéria também é boa, e no caso específico, quando Ele criou o ser humano, Ele disse que era alguma coisa muito boa, muito bom o que Ele criou. Se nós verificarmos o Salmo 139, alguns versículos apenas, isso fica muito claro. E o salmista diz assim, versículos 13 a 16: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe.
eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Então, o salmista aqui, poeticamente, fala sobre a sua criação, como Deus o formou de uma maneira tremenda e maravilhosa. Então, o corpo sem dúvida, tem importância para Deus. Deus nos criou de uma maneira especial. Deus se manifesta corporeamente na pessoa de Jesus Cristo. Deus encarnou, é isso, ele veio viver no corpo. Então o corpo continua a ser importante para Jesus. Ele morreu na cruz com um corpo. Jesus Cristo ressuscitou corporeamente, certo? Ele tinha um corpo. E o texto que nós vemos aqui diz que assim como Jesus foi ressuscitado, nós também seremos ressuscitados. O nosso corpo será ressuscitado, se ele não voltar antes. Mas se morrermos, e quando ele buscar a sua igreja, os nossos corpos também serão ressuscitados, como Jesus o foi, diz o versículo 14 que nós lemos. E ainda mais, o nosso corpo faz parte do corpo de Cristo, certo? Nós ainda formamos um corpo, que é o corpo de Cristo. Então o corpo para Deus é importante, sempre foi importante. E vocês lembram quando nós estudamos aqui na escola dominical a primeira carta de João, e que os gnósticos desprezavam o corpo, e como não havia importância, só pensavam em coisas espirituais, etéreas, etc., não davam importância ao que se fizesse com o corpo. Não podíamos usar o corpo até mesmo com pecados sexuais, etc. Mas não é isso que a Bíblia ensina. O corpo é importante, o corpo é bom e é para ser usado para glorificar o Senhor. O texto aqui diz que o corpo é para o Senhor. No versículo 13, a parte B do versículo. O corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. Há uma correspondência, uma relação, um relacionamento interessante aqui. O corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. Ele diz, e não para a porneia. E não para a porneia. E não para a imoralidade sexual. E ainda ele vai lá no versículo 19 e diz, o corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, ou em nós. Então, o corpo, nós ainda temos o privilégio de ser a casa, o templo, onde o Espírito Santo, onde o próprio Cristo veio habitar, veio fazer morada, porque nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Então o corpo é de extrema importância, Quando eu falo com o Kim, eu falo com ele porque ele tem um corpo e eu posso, e nós nos expressamos, nos tocamos por causa do corpo. A vida se manifesta, a vida cristã se manifesta através do corpo. Nós existimos e nos vemos porque temos um corpo. Mas eu posso ver, ainda ir mais longe, ver que Cristo habita no meu irmão e habita na minha irmã. Isso é fantástico. Então o corpo é de extrema importância. O Senhor resolveu habitar em nós. Ele fez e faz morada na minha vida e na tua vida e na vida de todos aqueles que o têm como Senhor e Salvador. Portanto, sendo um corpo assim tão importante para o Senhor, é claro que eu preciso cuidar do corpo, e isso vamos falar outra hora. Nós sabemos que precisamos cuidar do corpo, da saúde, da alimentação, etc. Todos nós sabemos isso. Às vezes não cuidamos devidamente, né? Trabalhamos demais, dormimos pouco, comemos o que não deve, comemos demais. Bom, uma série de coisas que precisamos acertar, sem dúvida, mas também precisamos prestar atenção naquela citação da Teresa d'Ávila, uma citação que me marcou. Ela disse assim: se eu soubesse que nesse palácio, se referindo ao corpo dela, morava um rei tão esplendoroso como Jesus,
limpado mais vezes. Então, ele habita em nós, temos que cuidar do corpo em todos os aspectos. Mas a única ordem que está aqui neste trecho do capítulo 6 que nós lemos, está lá no versículo 18, que é: fujam da imoralidade sexual. Neste trecho do capítulo 6, a única ordem expressa de Paulo é essa: fujam da porneia, ou do pornel. Fujam da imoralidade sexual. E ele diz ainda, porque isso tem consequências profundas. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Ou seja, eu volto a falar naquela ideia de corpo no sentido completo e integral. Corpo, alma e espírito. E o que ele está a dizer é que o pecado sexual traz consequências. Pode trazer consequências para o corpo, para a alma e para o espírito. E é comum verificarmos pessoas viciadas, por exemplo, em pornografia, pela internet. Isso hoje é tão simples e tão fácil. E as pessoas estão tão viciadas em pornografia, e depois, quando chegam a um relacionamento, pode ser até o casamento ou não, as pessoas pensam que aquilo lá pode ser reproduzido, aquilo que elas veem na pornografia pode ser reproduzido na vida a dois. E é uma frustração, porque aquilo é uma ilusão. É uma ilusão. E há pessoas que preferem a pornografia até, porque se viciaram naquilo, a ter um relacionamento mais saudável, por exemplo, entre marido e mulher. A sexualidade, a imoralidade sexual tem consequências na nossa vida. Eu poderia falar outros assuntos, outros casos aqui, e como trabalhamos muito tempo com casais, ouvimos muitas coisas e pudemos verificar a razão desse texto bíblico, as consequências da imoralidade sexual na vida das pessoas e como isso interfere na vida conjugal. E mais, as consequências são profundas de escravizar. Por isso que Paulo fala, olha, não me deixarei que nada me domine. E nesse contexto, é bom termos em mente que a sexualidade, a imoralidade sexual nos escraviza. Nós não conseguimos mais sair. Nós entramos, parece tudo bonito, tentamos uma vez, tentamos outra, em qualquer área da imoralidade sexual, da porneia, e depois ficamos escravizados. E Paulo diz aqui, olha, isso não vou permitir que nada me domine. Ele está falando, não deixe que a imoralidade sexual venha dominar. Vai ficar escravo. E uma vez que entrou, está escravizado. É difícil voltar, é difícil voltar. Tudo que é bom, de alguma forma vicia. De alguma forma vicia. A sexualidade é muito boa, mas foi feita para ser desfrutada no casamento, como vamos ver um pouquinho aqui, e fora disso, vira uma escravidão e com consequências de toda ordem, dependendo do tipo de moralidade que se envolve. E aí a pessoa não consegue mais viver sem a porneia, sem o pornel, sem a imoralidade sexual. Mas há uma saída. Lá no versículo 20, ele diz, vocês foram comprados por bom preço. Comprado aqui significa um comércio de escravos. É quando se compra um escravo e o liberta, e o resgata, e o traz para a liberdade. É essa terminologia que está aqui utilizada. Ou seja, Jesus Cristo diz que nos comprou, nos tirou dessa vida. Ele nos dá libertação. Olha, vocês não são mais escravos. Com o meu poder, vocês podem deixar a porneia. Vocês podem sair disso e ficarem livres para o que está no versículo 20. Glorificar a Deus com o seu próprio corpo. Então, o sacrifício de Jesus é fabuloso, é fantástico. Nos dá perdão e nos dá a possibilidade de vivermos, de termos uma vida nova com o Senhor.
e usar o nosso corpo para glorificar a Ele. E sermos livres, sermos libertos de possíveis dominações nessa área, e todos nós estamos sujeitos, porque todos nós somos pecadores. E se não estivermos atentos, podemos ser levados. E é por isso que Paulo ensina aqueles irmãos: olha, se alguém de vocês está dominado, olha, vocês foram comprados, vocês estão livres. Em Cristo a libertação. Mas vocês que não estão dominados, cuidado, não deixe que isso domine a vida de vocês. Mas Paulo está falando que há uma saída. Está a ensinar os crentes, os novos crentes, naquele ambiente totalmente deturpado e depravado, a como viver. E ele diz assim: olha, o corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. E o corpo de vocês é para glorificar a Deus. E ele dá uma ordem específica: fujam da porneia, da imoralidade sexual, qualquer que seja ela. Então isso Paulo deixa muito claro. E a saída. Eu já vi muita gente que estava com grandes problemas nesta área e com vontade própria, mas principalmente com a ajuda do Senhor, encontrou libertação. Encontrou uma vida nova, um novo jeito de viver. Então, é interessante também notar, nós entramos um pouquinho no capítulo 7, e os novos crentes lá de Corinto fizeram muitas perguntas a Paulo. Se nós vermos aqui, quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, então escreveram para Paulo fazendo perguntas, porque novos crentes, nova fé, agora Cristo entrou na nossa vida, então como é que a gente vive com essa sociedade assim, o que a gente faz? Eles fizeram perguntas sobre casamento, sobre as prostitutas, etc. Então eles queriam saber como o cristão deveria viver naquela altura. E Paulo nos responde. E essa carta aqui em parte, pelo menos, é uma resposta às questões que os novos crentes de Corinto fizeram. Como é que se vive? É interessante isso. Eu gosto de ver um novo cristão com essa sede. Como é que eu vivo agora? E agora? É certo eu continuar assim? Eu gostaria de ver mais isso. Sinceramente, eu gostaria de ver mais essa sede, essa vontade de agradar o Senhor, dos crentes. Como é que eu faço? É assim mesmo? Não precisamos fazer como todo mundo faz, né? Porque a nossa forma hoje é muito simples. Nossa fórmula de vida é simples. Toda a gente faz, eu vou fazer. Não, é interessante. Eles poderiam ter esse mesmo pensamento. Toda a gente vive assim. Eu não vou nem me preocupar, não vou nem incomodar Paulo, que está longe, tem que escrever, a carta vai levar não sei quantos meses para ir, depois uma resposta vai levar não sei quantos meses para voltar. Não, mas olha só o zelo que esses crentes tinham de querer agradar o Senhor. Então fizeram perguntas e Paulo responde. E claro que as respostas, ou a resposta que Paulo dá, serve para perguntas similares que se calhar os crentes fazem hoje, já que vivemos uma sociedade que também está toda voltada para a sexualidade impura. E a pergunta é: como posso glorificar a Deus hoje com o meu corpo, debaixo de tanta pressão sexual externa, mas também interna, porque nós temos desejos? Como é que eu posso glorificar a Deus hoje com o meu corpo, debaixo de tanta pressão externa e interna? E Paulo dá uma resposta interessante aqui. Paulo fala o seguinte, capítulo 7 então: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Então ele está dizendo o seguinte: é melhor que não haja contato sexual, mas por causa da porneia, da imoralidade que dominava toda a sociedade e o risco das pessoas caírem, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Então Paulo está falando o seguinte: olha, para fugir, para não cair na imoralidade que está à volta,
para ter uma mulher, ter um marido, ele está a falar em casar. E depois, quando vamos ao versículo 8, e ao versículo 9, ele diz: digo, porém, ao solteiro e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Ele estava a recomendar que as pessoas continuassem sem casar. Mas, se não conseguem controlar-se, ou seja, se o impulso sexual é tão violento, tão forte, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo no desejo. Então, o que Paulo diz é o seguinte, para os crentes aqui: sexo é bom, mas no casamento. No casamento. Antes disso, seja no namoro, em qualquer outra situação, é porneia. Fornicação é imoralidade sexual. E casamento envolve um compromisso para a vida, é uma decisão particular, privada, sem dúvida, de duas pessoas adultas que decidem que vão passar o resto da vida juntos, mas também tem uma conotação social que envolve a igreja, porque, como Paulo escreve, nós somos membros do corpo de Cristo. Então, é só para lembrar que essa é a nossa posição enquanto igreja com relação a esse assunto. Que nós glorificamos a Deus através do nosso corpo, não nos envolvendo ou a fugir da porneia, da imoralidade sexual, e a maneira de agradar a Deus é ou não nos envolvermos, como Paulo recomenda, ou então procurando o casamento e guardados, claro, os costumes de cada época e de cada região, isso não há dúvida, mas a solução apontada por Paulo ainda é o casamento, um compromisso para toda a vida, de andarmos um com o outro, de eu andar com a Cidinha para o resto da vida e tentarmos buscar a felicidade um do outro. É interessante que Paulo não acaba aí, porque isso ele está a falar aos solteiros, mas ele fala aos casados também. Ele fala aos casados. Se olharmos a partir do versículo 3, ele diz assim, capítulo 7: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com sua mulher, e da mesma forma a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois juntam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Então, Paulo está a responder aos crentes de Corinto e dizem que os casados também devem glorificar a Deus com o corpo. Fugir da imoralidade, certo? Da porneia, claro, do sexo extraconjugal, mas ele diz que a forma do casal agradar a Deus, glorificar a Deus com o corpo, é a satisfação sexual mútua. Ele está dizendo: o marido deve satisfazer a esposa e a esposa deve satisfazer o marido sexualmente. E caso contrário, pode haver alguma situação mais difícil e mais delicada. Então, glorificar a Deus com o corpo inclui se preservar para o casamento. E no casamento, ter essa atitude correta de satisfação mútua na área sexual. Infelizmente, muitos casais não estão a glorificar a Deus com seu corpo, no que diz respeito a esse tópico que Paulo coloca muito claramente aqui. Buscar a satisfação mútua. Claro que podem acontecer problemas, mas quando isso é deliberado, aí eu compreendo que é um problema mesmo de pecado na situação. Mas isso, claro que não vamos entrar nisso agora, em mais detalhes, podemos conversar, mas o que nós verificamos aqui nesse texto é que solteiros e casados podem glorificar a Deus com seu corpo, ao fugir da porneia,
e no casamento, quando há satisfação sexual mútua. Isso glorifica o nome do Senhor. Essa palavra aqui do versículo 20, portanto, glorifiquem a Deus com o vosso próprio corpo, glorifiquem, tem uma raiz em doxa, e nós usamos muito a palavra doxologia, mas é como que adorar ou agradar a Deus em verdade, é como que uma liturgia do corpo. É como uma liturgia do corpo. Podemos assim, mais ou menos dizer. O que Paulo está nos ensinar os crentes daquela época e de hoje, é que o nosso corpo tem uma liturgia toda, uma liturgia própria, para agradar ao Senhor. Por quê? Porque o corpo é para o Senhor é para o corpo. E o Senhor vive em nós. Então há uma liturgia. E neste contexto que Paulo escreve, a liturgia é fugir da imoralidade sexual, da porneia, e nos reservarmos para o casamento. A sexualidade é para o casamento, e no casamento, marido e mulher devem se satisfazer mutuamente. Isso agrada a Deus. Essa é a liturgia do corpo. Então nós podemos honrar a Deus pela maneira com a qual nós utilizamos o nosso corpo. E é isso que eu queria que nós orássemos. Cada um olha para si, não é para apontar o dedo para ninguém, e cada um avalia a sua vida e verifica o que tem feito com o seu corpo. Como é que está a liturgia do corpo, como é que temos exaltado o nome do Senhor com toda a nossa vida, claro, mas particularmente nessa área em que Paulo ensina a igreja de Corinto e nós hoje a viver. Tá bem? Vamos, baixa a cabeça e é entre ti e Deus, e se precisar de conselho, de conversa, se alguém está escravizado em algum vício sexual e não consegue se libertar sozinho ou sozinha, procure alguém da liderança da igreja, alguém da sua confiança, mas não continue assim. E coloque em seu coração um profundo desejo de glorificar a Deus com o teu corpo, que pertence a Ele, porque Ele criou e porque Ele comprou a preço de sangue. Senhor, obrigado pela Tua palavra e o Seu Espírito possa trabalhá-la no mais profundo do nosso ser. O Senhor conhece a situação das nossas vidas e o que nós queremos é que o Senhor nos ajude a glorificarmos o Senhor com o nosso corpo. Queremos ter forças do alto para resistir à pressão de fora e à pressão de dentro, os nossos impulsos. E queremos viver uma vida santa que agrade ao Senhor e que os nossos casamentos também possam ser locais de lugar de felicidade e de satisfação mútua. Então, dedicamos ao Senhor a nossa sexualidade com gratidão, porque o Senhor nos fez assim. E que a nossa vida seja mesmo, de fato, uma liturgia, que envolve a liturgia do corpo, uma verdadeira adoração ao Senhor. Ajuda-nos, Pai, porque somos fracos e não temos forças em nós próprios. Então, que o Seu Espírito nos acuda, nos fortaleça e que possamos também ajudar-nos mutuamente. Em nome de Jesus.